Pela guerra ou pelo bem? Temos disputado os poderes, os cargos, a autoridade do mundo num jogo de hipocrisia, inveja, opressão, vinganças mútuas, que só nos tem atrasado. Um jogo no qual todos temos perdido muito. Como vencer a questão do poder e da autoridade? Tomemos uma lição preciosa. Uma das autoridades mais distorcidas ao longo da história é a autoridade do senhor de escravos. A autoridade do branco sobre o negro, o poder. Como ele foi enfrentado e quem realmente o venceu? É uma questão muito interessante. Estudando uma fazenda de escravos, como foi estudada essa vivência no livro Senzala, por exemplo, nós vemos que lá, que nas fazendas existiam personagens marcados, vivendo, como em tudo vivemos, uma estrutura de poder. O senhor de escravos, o senhor de engenho, o dono da fazenda, era uma espécie de senhor feudal. Com poderes de vida e morte sobre todos. Dentro das fazendas e respaldado pelas autoridades fora das fazendas. Respaldado também pelo padre, outra autoridade muito forte, que inclusive tinha uma igrejinha dentro da própria fazenda, para ministrar, é claro, aos brancos. Outra autoridade muito grande, apesar de que sobre a Casa Grande, era a Sinhá, a esposa do senhor de engenho. Também com poderes de vida e morte. O senhorzinho, filho, homem, do senhor de engenho, que estudou fora, na França, em Portugal, era uma terceira autoridade, uma quarta autoridade muito grande sobre todos ali, especialmente, é claro, quando voltava e quando o pai ia ficando velho e ele assumindo a posição do pai. Como um feudo realmente. A opressão aos negros era terrível. Em algumas fazendas, mais, outras menos, mas estruturalmente complicada. Por quê? Religiosa, sexual, econômica, de vida e morte. Quem realmente venceu a escravidão? Quem realmente venceu o poderoso senhor de escravos? A resposta muito concreta dada e até hoje não suspeitada foram as pretas velhas, os pretos velhos. Detentores de um grande conhecimento sobre a mata, detentores de um grande conhecimento espiritual e moral, uma grande elevação moral. Eles foram as referências
existenciais daquela comunidade. Claro, mais diretamente para os escravos, que o procuravam para conselhos, para rituais, para práticas religiosas, para curas, para liderar situações, mas também era referência para os funcionários, aqueles funcionários que oprimiam os negros, eram eles mesmos amenizados, suavizados pela presença servidora da preta velha e do preto velho. Pois, além dos escravos e dos funcionários, os próprios membros da família do senhor de escravos, em situações extremas, é claro que depois de consultar médicos, o padre, traziam as suas questões, as suas doenças, as suas perturbações espirituais, para serem curadas por essas figuras luminosas. Até o padre, em certas situações, escondido, é claro, vinha procurar a preta e o preto velho. Foram eles, apenas pelo serviço, que verdadeiramente venceram a escravidão, que verdadeiramente superaram o senhor de escravos. Como nós poderemos vencer a questão da autoridade e do autoritarismo, do poder e do egoísmo, da violência usada pelas autoridades? Em Romanos capítulo 13, versículos de 3 a 5, Paulo nos fala assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, pois a autoridade não traz à toa o seu poder, porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar o que fizer o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha que conselho interessante e desafiador para nós. É verdade que a autoridade detém poderes e confortos. É certo que, sendo exercida por homens que erram, seus erros são aumentados pelo poder. É também real que, sendo vistos por todos os homens de autoridade, sejam os mais julgados. O outro é espelho do eu, diz a psicologia. Particularmente as autoridades foram colocadas diante de nós para nos observarmos, refletirmos e nos melhorarmos. Mas temos buscado vencê-las em vez de vencer-nos. Uma triste opção. Mais que policiarmos com nossa própria polícia, mais que julgarmos-nos com nosso próprio juiz, precisamos observar, refletir e nos arrumar nesse magnífico espelho.
Precisamos ver as autoridades como porta-vozes da consciência, por afirmação ou negação, às quais só se obedece ou se enfrenta verdadeiramente pela prática do bem. Daí o grande poder que podemos ter frente às autoridades. Apenas o poder da prática do bem, da consciência limpa, da fraternidade. Que assim seja. Até a próxima.